Fala galera, agora você acompanha a última edição do Ligados no Enem em 2019 pelo nosso site. As disciplinas desse programa são Geografia e Física e a gente volta já com o professor Pedro Omena com a revisão de Geografia para falar tudo, mas tudo sobre chuva ácida. É isso mesmo, professor? Isso. Lembrar do ácido sulfúrico. Não lá. posso esquecer. Vamos lá então. Temos algumas questões aí para discutir sobre esse tema, né, importante, que sempre está caindo aí. Cai em diversas áreas. Vou dar um exemplo aqui que ele pode cair em diversas áreas, não só geografia. Ai, não, meu Deus do céu. Tá? Ok. Então, a primeira, os óxidos de enxofre e de nitrogênio presentes na atmosfera apresentam um caráter ácido, o que leva a um aumento da acidez da água da chuva. A chuva ácida pode causar muitos problemas para as plantas, os animais, o solo, a água e também para as pessoas. Sobre o tema, analise as afirmações. Né? Então, tem algumas afirmações. De novo, 3, né? Para a gente começar aí discutindo a respeito do tema. A primeira, o pH da água pura é 7, mas o dióxido de carbono presente na atmosfera se dissolve na água, levando à formação do ácido carbônico. E, portanto, o pH da água em equilíbrio com o CO2 atmosférico é de 5,6, ou seja, a chuva é naturalmente ácida. Eu lembro que o senhor falou que toda chuva é ácida e acho que só começa a ser complicado a partir do 5,8. Então, 5,5. Ah, 5,5. Abaixo de 5,5 é tudo normal. Começam a aparecer os problemas, toda chuva é ácida naturalmente. É o contrário, é o contrário. Tá vendo? Mas já lembrei do conteúdo, tá vendo? Então, a primeira é fato, né? O pH da água pura é neutro, né? Que é o 7. Em função das reações ele fica ácido, chegando até 5,6. Pode ser que tenha questão colocando o valor de 5,8, tá? Então tem entre 5,6 e 5,8 pode marcar lá o correto, tá beleza. Beleza, ok. Então a primeira tá ok. Tá? Vamos lá para a segunda. A chuva ácida pode levar à acidificação do solo, porém alguns tipos de solo são capazes de neutralizar, pelo menos parcialmente, a acidez da chuva devido à presença de calcário. Os solos que não têm calcário são mais suscetíveis à acidificação. E aí, galera? Esse daí eu tô meio na dúvida. Eu lembro que o senhor falou do calcário. Lembra lá, né? Tinha correção do solo, Sim. O pessoal colocava calcário, dei até o exemplo da casca de uva, né? Que o pessoal antigamente, os avós, né? Então tá correto, professor. Então tá correto, tá? Então o aluno precisa entender de formação de solo também, tá? Nossa, meu Deus, é aquela história, mistura vários conteúdos. Misturou vários conteúdos, a interação de vários, né, para saber se o aluno tem aquele devido conhecimento. Se realmente ele está por dentro da... Essa é a tendência dos vestibulares por aí afora. Certo. Né? Então, essa inter-relação entre as disciplinas. Então, essa informação também está correta. Beleza. Então, a gente já eliminaria de cara aí as questões A, B, né? Porque, no caso, a 1 e a 2 estão corretas, né? Então, seria a letra C. Não é isso, professor? Vamos ler. Por enquanto, vamos interpretar. A gente tá na 1 e a 2, tá? Mas ainda tem a 1, 2 e 3 lá. Nossa. A terceira diz, o excesso de acidez na chuva pode provocar acidificação de lagos, principalmente aqueles de pequeno porte. O pH em torno de 5,5 já pode matar larvas, pequenas algas e insetos, prejudicando também os animais que dependem desses organismos para se alimentar. Também pode estar correto, eu acho, porque fala além do pH de 5,5, que é o pH onde começam a aparecer os problemas. Fala da questão do lago, volta lá na memória. A gente falou da questão da biodiversidade que afeta, deu exemplo do rio, deu exemplo do lago, e que no lago, por ser parado, o problema era mais grave, tá? Começa a intensificar. Isso, por ser um ambiente parado. E aí ele coloca mais um outro agravante. Ele diz que é um lago de pequeno porte. Ou seja, pouquinho lá. Pouquinha água, então o problema se torna mais grave. Ácida, o efeito é muito mais rápido. E é importante não se precipitar, né, professor? Porque aí eu já, toda adiantada, ia marcar lá a letra C, quando na verdade a letra correta seria a letra E. Por isso que é importante avaliar com calma, né, professor? Isso, sempre com calma, respira fundo, analisa cada detalhe, pode ter aquela casca de banana. Que vai só marcar quando tiver certeza. Vamos para a próxima, então. Enem 2011, olha aí, uma questão nossa. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, tá? Descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos nessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis.
A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelo vento, podendo provocar reação em regiões distantes. Então isso aí é um fato também bastante importante que ele já coloca no enunciado. E a água, de forma pura, apresenta pH 7, que a gente já viu na questão. E ao constatar agentes poluidores, reage modificando seu pH, passando para 5,6. E até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. Então, vem lá na questão, lá ele dá uma definição, né? Ele bota o conceito, conta a história, para aumentar a questão. Depois que vem o problema, né, professor? Para intimidar o aluno, né? O aluno vê aquele tamanho de texto, pronto, já fica com medo. Já fica desesperado. Aí vê lá. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, que no caso é a chuva ácida. Esse fenômeno tem como consequência, então temos as alternativas aí para avaliar as consequências da chuva ácida, né? A letra A ele diz que é a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. E aí, pessoal? Rapaz, eu diria que está certa, mas como a gente tem que analisar todas, vamos ver. Vamos pensar direitinho, vamos para a letra B. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não, a gente viu lá naquela questão que os gases que formam a chuva ácida são diferentes dos gases que formam o efeito estufa. Sim. Então não tem essa não tem ligação. Não tem, tá? Então a letra B a gente descartaria. A C, a destruição da fauna e da flora e redução dos recursos hídricos. Até aí? Beleza. Beleza. Com o assoreamento dos rios. Aí não. Tá? Não, o assoreamento, o aluno precisa entender o que é o assoreamento. Né? Que é a perda de nível, né? Então tá entrando, vamos dizer... E que está muito mais ligado, na verdade, à questão da poluição mesmo, né, professor? É o carreamento, né? De tudo isso. Leito do rio, e aí junta com a sedimentação, junta com o lixo que também é colocado lá, que acaba migrando toda essa mudança então, do volume mesmo. Ele vê o comecinho e já não pode se precipitar e marcar. Tem que ler toda a alternativa. Então a letra C está errado por essa questão do assoreamento, não tem relação com o assoreamento. Beleza. A D, ele fala das enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Professor. Mas veio lá, diz que é as enchentes que causam isso, mas não é verdade. Uma enchente em função de várias outras coisas. A enchente já é a consequência, já. Isso, relacionado com a intensidade de uma chuva, mas não tem relação com a chuva normal. Essa está absurdamente nítida que não é. A chuva normal pode causar enchente também, tá? E não, a enchente não necessariamente vai acarretar, né, nesse problema dos automóveis, nem no cobre, tá? Então a letra D seria a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizada em sua maioria no nordeste do nosso país. Quando ele coloca a degradação da terra nas regiões semiáridas, ele deixou muito especificado que só acontece ali nessa região, e não é verdade. Então, e outra, vamos combinar que aqui no Nordeste a gente quase não tem esses episódios de chuva ácida, né, professor? Ou melhor, quase não temos nem chuva quanto mais chuva ácida. Principalmente nas regiões semiáridas. Principalmente nessas regiões, muito pequenas. Existe uma regularidade. Então seria a letra A. Seria a letra A. Olha, essa eu acertaria. E esse exemplo foi dado na aula também, né, de corrosão de metais, monumentos históricos, foi falado, então o aluno fica esperto. Beleza. Isso sempre cai nas questões. Letra A, então, né, professor? Tem mais questão? Tem mais questão. Vamos embora. Tempo, vamos lá. Santa Catarina. Lá. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor d'água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Até aí, beleza, né? O enxofre é liberado principalmente por indústrias de veículos e usinas termoelétricas movidas a carvão e a óleo, né? Os óxidos de nitrogênio por automóveis e fertilizantes. Então, ele, de novo, né, ele apresenta aquele conceito para lhe inserir na questão, né? Ambos reagem com vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico e sulfúrico e o ácido nítrico. Esses elementos se precipitam, então, na forma de chuva, neve, orvalho ou geada, e são chamados de chuva ácida, né? Porque eles alteram lá o pH da água, que a gente já viu. Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e a degradação das plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias.
E é uma questão diferente, porque ele já lhe abordou já na parte de química de fato, porque ele pergunta as fórmulas dos ácidos citados no texto acima, respectivamente são. Então, daqueles que estão lá. O dióxido de... Não, desculpa, ácido sulfuroso, sulfídrico e sulfúrico. E nítrico. Tá? Então ele aproveitou chuva ácida, lembra lá da aula que ele pode ser um assunto que pode ser cobrado. Só para colocar as fórmulas de química aí. Para saber se o aluno está atento na formulação, não só na parte conceitual. É muito interdisciplinar, né, professor? Não tem jeito. Isso aí vem comentando, isso é o que todos estão explorando no momento para ver se o aluno... Eu apostaria, pelo amor de Deus, para não passar vergonha, né, gente? Eu apostaria na letra A. Na letra A, né? Apostaria nela. É uma alternativa errada. Ai, meu Deus. O aluno, uma dica, né? Ele não precisa saber de tudo, ele pode saber de alguns, certo. Por mais fácil. Na aula, o que a gente viu? A gente viu o ácido nítrico, isso tinha lá nos slides da aula, e tinha o sulfúrico, tá? Que, se eu não estou enganado, o nítrico é o que? HNO3. O HNO3 e o sulfúrico era o H2SO4. Por essa relação, o aluno ficaria, já eliminaria boa parte, eu acho que quase todas, né? Quase todos, só ficaria com a alternativa E. Ele sabendo 2, porque ele já quer na ordem, né? Ele pede respectivamente, né? Quando ele coloca a palavra respectivamente, ele quer que você responda na ordem que o texto veio, né? O aluno também precisa ficar atento a essa questão. Então, na verdade, a A não estaria errada, o problema é a ordem que está errada. A ordem da questão, porque ele... Pede respectivamente. O aluno tem que ficar atento também nessas... Porque os que estão na letra E são os que estão na letra A. A ordem deles é que não está de acordo com o nome dos ácidos. O menos comum é o sulfuroso, mas o ácido sulfídrico, o gás sulfídrico, ele é bastante comum na literatura, o aluno pode focar nele e é fácil, né? O H2S. Né? Beleza. Então dá para saber se a alternativa E seria a alternativa correta. Okay. Ele não precisaria saber tudo, mas aí sabendo 2 já dá para ele... Pelo menos eu acertei as fórmulas dos ácidos ali, meio trocadinho, mas... eram ácidos que já tinham sido vistos aqui no ligados. Sim. E aí com essa base o aluno já poderia também ganhar mais um pontinho aí nas questões. O senhor vê, não basta saber o conteúdo, misturar os conteúdos, ligá-los entre si, mas ter o cuidado com a interpretação da questão, gente. Isso é porque fundamental, né? ele pede lá respectivamente, quer dizer, eu perderia essa questão... porque eu sei das fórmulas, mas errei a ordem. Então, cuidado com isso. Vamos para a nossa última questão, professor? Vamos lá. Vamos lá. O ciclo natural do enxofre foi muito perturbado pelo desenvolvimento tecnológico. A legislação atual exige que a presença de enxofre em combustíveis seja minimizada. Você até nos postos, você vai lá, tem lá diesel, o S normal e o S10. Sim, sim. Então, tem essa política pelo próprio governo da gente aqui, a própria Petrobras já tem essa questão. Alguns compostos envolvidos no ciclo do enxofre são o S, o H2S e o SO2. Considere as seguintes afirmações, né? Mais uma vez, ele dá as alternativas para a gente poder analisar e marcar aí qual é a correta. Vamos lá, a primeira, ele diz que o dióxido de enxofre contribui com a chuva ácida ao gerar, por oxidação, o ácido sulfúrico. E aí? Vixe, professor, eu acho... Lembra das aulas do eu não lembro muito daquela... não lembro muito sempre tinha, né? Ele oxida, vai subindo, vai reagindo com oxigênio, até ele chega lá em cima, nas nuvens, com vapor de água. Então, essa aí estaria correta. Estaria correta. Letra A2, né? O dióxido de enxofre é um gás estufa muito potente. E aí? De novo ele liga, né? Chuva ácida com estufa, para fazer essa confusão aí na mente do aluno. Mistura tudo. Embaralhar e para ver se o aluno está esperto. Vamos lá. É um ácido, né? Não, o dióxido de enxofre ele não participa, ele não é um gás de efeito estufa. O aluno tem que lembrar quem são os gases de efeito estufa. Dióxido de carbono, né, que é o CO2, o metano e o vapor d'água. Esses são os principais. Então não tem a ver com enxofre. Enxofre vai estar sempre ligado à chuva ácida. Então, o 2 estaria errado, né, professor? Isso, porque não está ligado com o efeito estufa. Então, a gente eliminaria aí letra D e letra E. Isso. Né, e a terceira sendo um ácido forte, o ácido sulfúrico pode mudar a distribuição de íons metálicos em corpos d'água, causando desequilíbrio ambiental, e ele também está correto. Tá? Então, é um ácido forte, a gente viu isso também nas aulas do ligado, ele é um ácido forte, e quando entra em contato com as regiões, ele pode causar esse desequilíbrio, beleza? Então seria a letra B, né? Letra B, que é a 1 e 3. E 3. Ok.
Sinal tocou, professor. Muito obrigada pela sua participação na TV, na web, indo, voltando, mais uma vez aqui. E vamos torcer aí para que todas essas dicas sejam muito bem aproveitadas pelos nossos alunos, né? Vamos lá. Não saiam daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o professor de Física. É rapidinho. De volta mais uma vez, agora para falarmos de Física. Essa disciplina tão fácil, com tantas fórmulas facílimas. É isso mesmo, professor? Eu estou sabendo que o senhor está agora com um grande desafio aqui pela frente, né? Qual é a nossa temática agora dos exercícios aí? Nossa, professor! Caramba, é o que? Astronomia, isso é? É uma questão de física envolvendo um pouquinho de astronomia. Gente do céu, prepara aí o negócio que coisa tá complicada aqui. Vamos lá então. Enem 2016, a característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado na Terra, que é essa figura aqui, né? Aí vamos para a pergunta. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? E aí, professor, qual é essa forma? Qual a causa dessa forma, gente? Então, para resolver esse problema, a gente precisa fazer uma viagem na história e... Ai, Jesus amado, vamos embora. Análise de astronomia. Certo. Bem, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre um modelo chamado de geocentrismo. Certo. O geocentrismo é um modelo matemático que dizia que a Terra era o centro do universo. Sim. Enquanto todos os astros ficavam girando. Se movimentando. Sol, o próprio Marte, Júpiter, Saturno. Só que, como explicar, por exemplo, o movimento do planeta Marte, que foi visto no problema anterior? Pode voltar rapidinho? O slide anterior? Pronto. Como explicar, por exemplo, esse laço, esse aqui é o movimento de Marte, tá? Certo. Fazendo esse laço visto aqui da Terra, se a Terra está fixa e Marte está girando ao redor dela. Então, volta o slide. Então, houve a necessidade de criar outro modelo chamado de heliocentrismo. Posso o próximo? Vamos lá, agora? próximo slide. Exatamente, que coube esse cara aqui, Nicolau Copérnico, trazer essa contribuição para a gente. Esse modelo, ele tira a centralização da Terra e coloca no Sol. Então, para esse modelo, o Sol passa a ser o centro do universo. Certo. E os astros começam a girar ao redor dele. Com isso, tem como a gente justificar. Porque o que acontece aqui é o seguinte, eu trouxe aqui essa figura e aqui nós temos os planetas do Sistema Solar. Esse planeta aqui é a Terra e esse mais afastado aqui seria Marte. E o Sol está ali no meio. E o Sol está aqui no meio. Certo. Então, quanto maior do Sol tiver um planeta, maior é a sua velocidade de giro. Quanto mais perto, mais perto do Sol, maior será a sua velocidade de giro. Quanto mais distante, quanto mais afastado, menor será a sua velocidade. Certo. Então, aquela visão que a gente tem, né, que Marte faz aquele laço, é uma pura noção de perspectiva. É uma pura noção de visão mesmo, como a gente vê aqui da Terra. Tá bom? Então, o que acontece aqui é o seguinte. A Terra, ela para dar uma volta completa ao redor do Sol, ela demora em média 365 dias. Já Marte demora 687 dias. Porque ele está mais distante. Bem mais afastado. Certo. Então, a ideia é uma pura uma noção de perspectiva. Isso está associado, sim, à velocidade da Terra. Então, esse laço significaria dizer a volta que ele deu ao redor do Sol. Isso. De acordo com a nossa visão aqui. Sim, porque certo. O que acontece é o seguinte, a Terra está lá numa posição, Marte está andando e a Terra consegue passar por ele com uma velocidade maior. Certo. Então, isso está relacionado, nada mais nada menos, com a questão da velocidade da Terra em relação ao Sol e a velocidade de Marte também em relação ao Sol. Certo, beleza. Então, a Terra ela tem uma velocidade maior, né, nesse sentido. Então, porque está mais perto. Isso, mais perto do Sol, né? E Marte está mais longe. Mais afastado. Então, seria a alternativa... Seria a letra A, né? A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Exatamente. Claro, porque ela vai passar primeiro. Exatamente. Então, aqui da Terra a gente vê essa questão, essa visão que ele não faz esse laço. É uma pura noção de perspectiva, como a gente vê aqui na Terra. Interessante. Até que eu pensei que ia ser mais complicado, não, professor. Foi tranquilo. Vamos para a próxima questão. Nossa, Enem 2018. Professor, tanto texto, meu Deus. Muito texto. Em desenhos animais, essa também é uma estratégia para
atrapalhar um pouquinho, cansar o aluno, deixar ele meio... E também contextualizar, né? Você acaba contextualizando. Esse problema anterior que acabamos de fazer é um problema que foge do âmbito específico daquelas fórmulas da física e cai bastante em uma ideia de astronomia. Basicamente, história da física. Beleza. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico, que a gente vai chamar de carrinho A e carrinho B. Instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos, são aquelas figuras ali, né? A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros, que a gente vai chamar carrinho A velocidade A e carrinho B velocidade B, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que esse é aquele conceito de velocidade que a gente tinha visto? Não. Esse não. Ai, aí pega a gente no contrapé. Vamos embora. Esse problema, ele trata, na verdade, de uma das leis de Newton. Passa o próximo slide, por favor. Do problema da terceira. E o senhor já trouxe, inclusive, né, na nossa aula de física. Exatamente. Beleza. Toda ação causa uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos contrários. Então, nessa figura, você pode observar esse senhor, ele está segurando uma bola. Quando ele joga a bola para frente, o carrinho vem para trás. Eu lembro dessa explicação. Então, a gente trata aqui de um problema, na verdade, da terceira lei de Newton. Certo. Que é a lei da ação e reação. Certo. Esse senhor que está no carrinho joga a bola para frente e a bolinha empurra ele esse senhor para trás. Esse movimento, não é isso? Exatamente. Okay. E aqui o que acontece? Essa ventoinha acaba soprando o vento na cartolina. Vai haver uma dissipação de energia causada pelo som, essas colisões. E a cartolina empurra o vento de volta num sentido e aí o carrinho anda para frente. Então essa é a ideia. O vento sopra na cartolina, a cartolina sopra o vento para lá e o carrinho acaba andando para frente, assim como ocorre nessa figura. Entendi, professor. Ok. Só que aqui há um comprometimento de velocidade, porque é uma dissipação de energia. E quando há dissipação de energia, você acaba perdendo um pouco de velocidade. Já na figura B, não. Na figura B, a ventoinha sopra o vento para um lado e o vento é automaticamente empurrado para o outro. Ou seja, ambos os carros estão em movimento, da esquerda para a direita, e a velocidade do carro B, como não há colisão, como não há dissipação de energia, acaba sendo maior do que a velocidade do carrinho A. Entendi. Então, essa é a lógica do problema. É como se a cartolina fosse um obstáculo, assim. Seria isso? Não. Mais ou menos assim, só para a gente traduzir, né? Mais ou menos dessa forma. Ele acaba impedindo um pouco. Também. Então, vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão. Já dá para a gente voltar, né? Bem, vamos lá. Então, vamos às alternativas. Então, nessa perspectiva... Isso. Né? Ele diz o seguinte, na letra A, que a velocidade de A é igual a zero, ou seja, a gente descarta. Por que não? Ele está em movimento. Já na letra B, ele diz que a velocidade de B é maior que a velocidade de A. Isso confere. Certo. E a velocidade de A é maior que zero. Isso também confere. E ele diz no problema na letra B que o carro se move para a direita. Então, seria a letra B. Ah, beleza, professor. Ficou bem claro. Que é justamente o que está lá no exemplo do senhorzinho jogando a bola. Ok. Tem mais questão para a gente? 2018 também, bem quentinha, né, professor? Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve
que é que ele deve fazer, professor? Pelo amor de Deus, eu não lembro desse conceito. Para ilustrar esse problema, né? Vamos ilustrar. A gente considera o seguinte, que esse cubinho, ele pode ser comprimido com essa mola e depois que ele é solto, ele se desloca para frente. Isso lembra, sabe o que, professor? Aquele do grampeador. Exatamente. A gente coloca o grampo, ele vai, né? E à medida que o grampo vai soltando, a molinha vai saindo. Exatamente. As pilhas do controle remoto. Exatamente. A ideia é essa, para deixar ele fixo, né? Isso. Só que esse bloquinho aqui, ele solta. Quando você pressiona ele contra a mola, depois solta, ele vem caminhando. E nesse problema, ele ainda deixa mais um detalhe. Ele desconsidera o atrito. Possamos entender atrito aqui como oposição ao movimento. Certo, Se ok. empurrar, por exemplo, um birô leve, eu vou ter mais facilidade de empurrá-lo do que um pesado. Então, o atrito seria justamente essa oposição de movimento que está relacionada com a superfície do meio. Entendi. E o próprio bloco, né? Então, o que é que acontece aqui? Quando você pressiona, depois que solta, ele vai se deslocar para frente. Então, nesse tipo de problema, e quando ele solta, ele ganha velocidade. Então, há uma conversão de energia, próximo slide, esse aqui que é uma conversão de energia elástica que está associada à mola, com energia cinética que está associada à velocidade. Ixi, lá então, vem nesse aquelas momento fórmulas. tem uma conversão de energia. Tem umas formulazinhas, mas dá pra gente desenrolar. Então, aí quando você comprime, né, você tem um deslocamento da mola que a gente chama de X. E toda mola tem uma constante que a gente chama de constante elástica, que eu posso dizer que é K. Tá bom? Que está aqui. Ó. Então, a energia elástica, ela está relacionada com a constante elástica da mola, está relacionada com o deslocamento da mola, que eu chamei de X, e dividido por 2. Já a energia cinética está associada à massa e à velocidade. Então, de um lado, eu tenho características da mola, do outro eu tenho características da massa, do corpinho, que é a massa, a velocidade dele, ao quadrado sobre 2. E o problema, ele quer saber a velocidade, né? Como é que fazemos para aumentar a velocidade em 4 vezes. Certo. Se eu trabalhar um pouquinho com a álgebra desse problema, eu chego nessa expressão aqui, ó, que V é igual a X, que é o deslocamento da mola, raiz de K sobre M. Agora que V é igual a X, raiz de K sobre M. Sim, sim. Então, a velocidade está diretamente ligada a X. Então, vamos às alternativas. Vamos às alternativas. Letra A. Ele diz o seguinte, para aumentar a velocidade, né, a velocidade em 4 vezes, eles manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação, que seria aquele X. Então, se eu aumentar 2 vezes a deformação, eu vou aumentar a velocidade em 2 vezes. Mas ele quer que aumente para 4. Vamos ler a letra B, então. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Sem pensar 2 vezes. Já seria a letra B. Então esse monte de fórmula, essas coisas todas, só para confundir a gente. Lembra, saber se a gente está com o conceito na cabeça. Ok, entendi, professor, eu entendi. E essa galera que está estudando muito, que eu tenho certeza, tem esse conceito na cabeça. Você tem uma revisadazinha básica que tudo certo. É importante, na verdade, construir, colocar lá a formulazinha e pronto, né, professor? Que aí já lembra o conteúdo. Exatamente. Professor, obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Quem sabe até o próximo ano, até a próxima edição, né? A gente vai ficando por aqui, gente, agradecendo sempre a você que nos assistiu, que nos acompanhou, nos despedindo já com gostinho de quero mais. Um beijo a todos. A próxima temporada do Ligados no Enem, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus, boa sorte, tenham fé, porque apesar de todo o conteúdo, de tudo que a gente estuda, que a gente aprende, a fé é quem vai também nos ajudar, né, a vencer, a conquistar esse desafio. E se Deus quiser, vocês vão conseguir. Aqueles que não conseguirem dessa vez, não podem perder a esperança e continuar tentando, porque tentar é bem melhor do que desistir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.